Nós consagramos nossa mente a Ti, Espírito Santo, às vezes agitada. Consagramos o nosso corpo, às vezes cansado. Vem, Espírito Santo, nos batizar, nós precisamos de Ti. Vem dilatar o nosso coração na confiança, na providência, no cuidado amoroso de Deus, na misericórdia que nos envolve. Eu quero convidar você mais uma vez, você aqui, você em casa, a proclamar só esse refrão com Flavinho: Deus é capaz, é capaz, é capaz. Porque é disso que nós vamos falar hoje. Cante isso. É capaz. Proclama, filho, filha. É capaz. Ele é capaz de cumprir suas promessas. Ele é capaz de te tirar do buraco, de salvar você, de abrir novas portas. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade. E eu já incentivo você, amado, amada, a dilatar o seu coração na confiança. A palavra é essa: dilatar o seu coração na confiança na bondade de Deus, na misericórdia de Deus que cuida de você, na providência de Deus. Como eu disse já no início, hoje o Padre vai ler Gênesis 15, do 1 ao 12, depois versículo 17. Eu vou falar sobre a fé de Abraão e aquilo que a gente precisa imitar na fé de Abraão. Como eu partilhava aqui com os irmãos, com a Paula já me provocou no início, e eu partilhei que isso é fruto do estudo que eu estou fazendo. Apesar de ser padre, já ter estudado tantas vezes, né? Eu estou fazendo o estudo da Bíblia em um ano, né? Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, no meu canal no YouTube, todo dia está entrando um vídeo meio-dia que fica lá, né? E lendo isso aqui, gente, eu já conhecia, mas a Bíblia ela é tão fantástica, porque cada vez que você lê, você está num nível de maturidade, você está num nível de intimidade com Deus, então cada vez a palavra fala com você diferente, né? Como foi forte para mim, eu falei: olha, se fazer em mim o que foi feito no povo, Deus, eu te agradeço, porque foi muito forte. Porque, gente, a gente esquece qual é a nossa raiz. E um povo sem história é um povo sem identidade, né? Então aqui começa toda a nossa fé, tudo que a gente crê. Gênesis 15, versículo 1 até o 12, depois do 17. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou... Ainda é Abrão, ainda não é Abraão, viu? Eu sou o teu escudo protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor, que me haverás de dar? Eu me vou sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste nenhuma descendência, um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então veio-lhe a palavra do Senhor: Não será esse o teu herdeiro, um dos teus descendentes será o teu herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que levou isso em conta de justiça, e disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar esta terra como posse. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que eu vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo e cortou os animais pelo meio, menos as aves, dispondo as respectivas partes na frente uma da outra. Aves de rapina se precipitavam sobre os cadáveres, mas Abraão os afugentava. Quando o sol já ia descendo, um sono profundo caiu sobre Abraão, que foi tomado de um grande e misterioso terror. Aí vamos para o versículo 17 agora. Quando o sol se pôs e a escuridão chegou, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram entre as partes dos animais esquartejados. Veja bem, eu vou trazer detalhes aqui, porque para fazer essa série da Bíblia em um ano, né, no meu canal, eu tive que estudar bastante. Eu aposto que os meus irmãos saberiam desses detalhes.
eu vou pagar um café, que na verdade já tem café Já aqui, tem né? café. Não vou mentir, mas eu vou pagar um pão de queijo, Chegou atrasado. para quem já souber aqui de alguns detalhes, combinado? Não vou pagar uma pescada amarela, viu, sabe, porque aqui não tem. Mas olha, essa aliança de Deus com Abraão e comigo e com você é fantástica, porque veja bem, Paulo, irmãos, eu quero trazer aqui 9 aspectos da fé de Abraão, que a gente tem que imitar. Primeiro aspecto é o seguinte: creia sem ver. Você já ouviu falar que Abraão é o pai da fé, sim ou não? Sim. A carta aos Hebreus traz o elogio dos homens de Deus, né, dos grandes da Bíblia, e traz ali o grande elogio de Abraão, o pai da fé, falando da fé de Abraão. Diz lá no capítulo 11, versículo 5 em Hebreus, não precisa ler, só estou citando. Sem a fé ninguém pode agradar a Deus. E Abraão é o modelo de fé. Mas por que Abraão é o modelo de fé? O que Deus falou para Abraão? Em primeiro lugar, Abraão estava triste. É importante você entender isso. Porque para um meso-oriental, né, para alguém da região de Abraão, ali do Oriente Médio, a maior maldição que existia era não ter filho. Então Abraão era visto como um amaldiçoado entre os seus. E a maior bênção que poderia existir é ter filhos, e muitos filhos, e é ter uma posteridade, né? Uma descendência da qual saiam pessoas importantes, reis, etc. Era a maior bênção para o ser humano naquela época. A maior bênção era ter muitos filhos e uma vida longeva, uma vida longa, né? Então Deus apareceu para Abraão e disse: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão já disse, no começo, né, Deus disse: Abraão, sua recompensa vai ser muito grande. E Abraão já questionou: mas Senhor, como a minha recompensa vai ser muito grande? Eu me vou sem filhos, né? E o herdeiro de tudo que eu tenho, porque Abraão era um homem de posses. Ele não era um homem paupérrimo, ele tinha posses, ele tinha rebanhos, né? Tinha terra. Tudo que eu tenho vai para Eleazer de Damasco, né? Eleazar, que era o seu escravo. Era uma desonra para um homem meso-oriental da época, ali da região, deixar tudo que ele construiu a vida inteira para um escravo e não para um filho, né? Então Deus disse: Abraão, vai lá fora e conta as estrelas do céu. Quem aqui já contou as estrelas? Eu, quando eu era gurizão, eu contava as estrelas. Ficava olhando, né? Acho muito bonito. Mas mesmo você contando, Paula, tem muitas que você não vê. Agora, eu não sei se você, Paula, Flavinho, vocês perceberam um detalhe. Deus pediu para Abraão ir lá fora contar as estrelas, mas estava de dia. Olha só o que diz aqui o versículo 12. Primeiro ele pediu para contar as estrelas. Mas olha o que diz o 12. Quando o sol ia descendo, um sono profundo caiu sobre Abraão. Então, se quando o sol ia descendo, quer dizer que quando Deus falou para Abraão ir lá e contar as estrelas, estava o sol alto. Estava no meio do dia. E olha o versículo 17. Presta atenção. Quando o sol se pôs e a escuridão chegou, apareceu um braseiro fumegante, uma tocha de fogo. Então, lá no versículo 5, se eu não me engano, que foi o que Deus pediu, justamente 5, 4 em diante, não veio a palavra do Senhor, não será esse o seu herdeiro. Depois o 5, conduzindo para fora disso, olhe para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Se for capaz. Como você no auge do sol, gente, aqui em Cachoeira Paulista, nessa época de janeiro, dezembro, o sol racha, né? Como você vai no auge do sol? Em primeiro lugar, você não consegue olhar nem para cima, porque a luz do sol forte queima a sua retina. Como você vai contar as estrelas no auge do calor e do sol do dia? Não vai ver. O que Deus estava ensinando para Abraão ali? Deus estava provando Abraão. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você não está vendo, mas você sabe que as estrelas estão ali, porque à noite elas vão voltar a aparecer. Ou seja, Abraão, você não vê nada do que eu estou prometendo. Você está vendo o seu escravo. E, gente, Abraão já era velho aqui, tá? Abraão já tinha 70 e poucos anos nessa circunstância aqui. Quase 80. Você não está vendo. E a mulher dele era estéril, ele era velho, ele já tinha se conformado com a humilhação naquela época, né? Hoje a gente entende que não é, né? Tem pessoas que não têm filho por questões que não são punição de Deus, né? São questões da vida. Deus tem um propósito também que eu acho que a gente vai entender só no céu muitas coisas, mas enfim, não é esse o caso. Mas olha só, você sabia disso, Paulo? Você já tinha percebido? Não tinha percebido. Já tinha percebido, Flavinho? Não tinha percebido. Já tinha percebido que Deus pediu para Abraão contar as estrelas no auge do sol, no meio do dia? Não. Então foi no meio do dia. Deus está ensinando a Abraão: ó, você não está vendo, mas elas estão lá. Confia em mim. Então, primeira coisa que a gente aprende com Abraão: crer sem ver. E crer sem ver, gente, como dizia o Padre Jonas, quer dizer crer sem ver.
Ou seja, você está no meio do deserto, mas você acredita já na terra prometida. Você antevê pela fé a terra prometida. Você vê antes de estar lá. Você está na cruz, mas eu disse no estudo bíblico de ontem no meu canal, né, no dia 7 da Bíblia em um ano, você está na cruz, mas você já vê a ressurreição. Você está no inverno, mas você já vê o verão. Isso é ter a fé de Abraão. Isso é entrar nessa aliança, né? Então tem muitas coisas na sua vida que você não vê. Talvez você está até com vontade de rir, que você está falando assim, pô, está no meio do dia, Deus me manda para ir lá fora olhar as estrelas. Não. É isso mesmo, Deus está provando você. Ele está dizendo, olhe para o céu, no meio do dia, veja as estrelas. Senhor, eu não estou vendo. Sim, mas creia, elas estão lá. Porque a gente sabe por experiência própria que todas as noites, salvo algumas condições climáticas, as estrelas voltam. Por quê? Porque elas estão lá, gente. Não é porque você não vê as estrelas durante o dia que elas não estejam lá. Não é porque você não está vendo a bênção acontecer na sua vida que ela não esteja a caminho. Então creia mesmo sem ver. Porque quando você crê sem ver, você está antecipando tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Primeira coisa que a gente aprende com Abraão. Segunda coisa que a gente aprende com Abraão. Deus é um Deus de aliança. O que isso significa? Deus podia chegar ao Abraão, tudo bem, vou te dar um filho, tá? A gente estamos kit então. Você veio aqui, largou a sua terra, então agora eu já te dei o seu filho, então segue seu caminho que eu sigo o meu. Não. Deus é um Deus de aliança. Deixa eu ver a sua mão, Paula. Cadê a sua aliança? Tá aqui. Você pode tirar um momentinho, por gentileza? Com certeza, meu amigo Felipe está... Presta aqui, qual delas que é? As duas? Essa aqui é de Nossa Senhora, né? Ah, Consagração. Com certeza, meu amigo Felipe está usando a dele também. Mas o que significa isso aqui? E é bom mesmo o casal usar. Olha que mulher bonita. Onde ela for, olharem para ela, ela já faz assim, ó. Então, né? Eu tenho a minha também. Eu tenho a do Senhor. A minha tem uma cruz, né? Que significa que eu sou casado com Jesus, né? Casado com a eternidade. Aqui, ó. Mas vamos supor, Paula, alguém olhou para Paula, onde ela estiver, ela só vai fazer assim. Tudo bem. Tudo bem. Né? Eu já tenho dono. Né? No sentido assim, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma aliança com uma pessoa. Quando você casou, você construiu uma aliança com o Felipe. Você não falou assim, Felipe, vamos passar um final de semana juntos? Você falou, não, eu dou a minha vida para você, você dá a sua vida para mim, para sempre. Isso é o casamento. E o que Deus fez com Abraão? Obrigado, filha. Deus fez uma aliança. Deus não falou, olha, Abraão, vem aqui passar uns dias comigo. Abraão, ó, vou te ensinar umas coisas, você me ensina umas coisas, depois a gente está aqui. Segue o seu caminho, eu sigo o meu. Não, não. Deus fez uma aliança com Abraão. E você sabe que Deus fez uma aliança perfeita? Porque na época de Abraão, é importante a gente entender um pouco de contexto. Eu aposto também que a Paula e o Felipe não sabiam disso. A gente tem que entender um pouco do contexto do Oriente Médio. Porque como se fazia uma aliança no Oriente Médio? Hoje a nossa aliança, porque infelizmente a palavra hoje não tem muito poder, né? O dito é o contrato, né? Assim, no sentido do negócio, você faz um contrato, olha, somos sócios, você me dá essa parte, eu te dou essa. No casamento não, é diante de Deus fazendo a promessa, óbvio, o sacramento do matrimônio. Mas na época de Abraão, a aliança para ser selada precisava ter derramamento de sangue. Né? O que eles faziam? Você já ouviu falar da palavra pacto de sangue? Vem dessa época, né? Se derramava às vezes não o sangue deles, mas você viu que quando, o sangue, por exemplo, de um animal, vou explicar, você viu que quando Abraão disse a Deus, Senhor, como é que eu vou saber que eu vou ter um filho? Deus não respondeu a pergunta de Abraão. Ele só disse, me traz lá uma ave de rapina, me traz uma novilha, me traz uma cabra de 3 anos, me traz uma rola e uma pombinha. O que Deus estava dizendo? Vamos fazer uma aliança. Rompe no meio, corta no meio e deixa ali separado. Só que naquela época, para expressar que a aliança era eterna e perfeita, as partes tinham que passar no meio, entre os animais separados, no meio e pisar naquele sangue ali, naquele lugar, não no sangue especificamente, mas nos animais rachados alguém se passava no meio. E o que o versículo 17 diz? Que quando Abraão foi pegando no sono, veio um fogo, que na Bíblia é a representação de Deus, né, da presença do Espírito Santo, que passou no meio dos animais e consumiu ali. É Deus dizendo, Abraão, a minha aliança com você é perfeita, eu nunca vou falhar. Só que Abraão não passou ali no meio. Por quê? Porque Abraão disse, Senhor, eu sou humano, eu sou fraco, eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor. Mas eu sei que em um momento ou outro eu não vou conseguir. Mas eu quero. Mas Abraão, por respeito, não passou no meio dos animais repartidos. Mas o fogo passou, a presença de Yahvé, né? Eu sou aquele que sou. Você vê como Deus se manifestou na sarça para Moisés, com um fogo que não se consumia, que queimava o arbusto ali, a sarça, e não se consumia. Então Deus passou no meio daquelas oferendas. Isso era na antiguidade
no tempo de Abraão, uma prova perfeita da nossa aliança é para sempre, Abraão. Sim. Eu estou passando no meio ali. Você está entendendo? Então Deus é um Deus de aliança, é um Deus de relacionamento. É um Deus que não quer só assim, ter um momento com você. É um Deus que quer a sua vida partilhada com Ele, para sempre. Ele dá a sua vida a você, a vida dele, melhor dizendo, e quer receber a sua vida. É aliança, é para sempre. É como eu falava do casamento, pedi a aliança da Paula emprestada, os irmãos aqui também. Estão usando aliança os dois aí? Então, bom, senão as esposas... Não entra em casa. Senão vai dormir com os cachorros. Senão vai dormir com os cachorros, né? Mas é um sinal, é aliança, não é... Olha, eu conheci você... Não, estamos juntos. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Então, veja bem, mesmo sabendo a vulnerabilidade de Abraão, a nossa vulnerabilidade, Deus quer um relacionamento. Deus quer que seja para sempre. Deus nos chama à comunhão com Ele. Isso que é a aliança, é a comunhão. Eu estou assumindo você. É isso que você está dizendo para o outro no casamento. Eu não estou brincando com você, eu estou te assumindo. Você pode engordar, eu vou te amar. Você pode ficar doente, eu vou te amar. Por isso que é preciso honrar o casamento. Porque você está prometendo para Deus em primeiro lugar. Quando você trai o voto do matrimônio, você está traindo a Deus, né? Então Deus é um Deus de aliança, gente. E isso é fantástico, né? E quais são as consequências dessa aliança? Em primeiro lugar, qual era o principal sinal da aliança? Paula, qual era o principal sinal da aliança? Flavinho? Vocês não precisam saber, tá? Eu que estou ensinando. Deixa eu perguntar, vocês sabem dizer em uma palavra? O que Deus pediu para Abraão fazer para ser o sinal da aliança? Confiar. Não. Ofertar os animais? Não. O que foi? Circuncisão. Na época dele. Na época, é para você entender a famosa operação da fimose, né? É tirar o prepúcio, que é aquela pelinha que sobra no pênis da criança. Era um sinal. Deus disse, ó, todos seus descendentes vão ser circuncidados. Esse é o sinal da aliança. Então, tanto que os judeus eram circuncidados, né? Tem até uma passagem na Bíblia na qual Moisés estava trazendo para junto do povo de Deus, o filho dele não circuncidado, e o filho dele quase foi morto pelo anjo, né, na época. Era a linguagem do Antigo Testamento, porque ele não era circuncidado. Então a esposa de Moisés logo circuncidou e falou, não, está pronto. Sabe? Porque era o sinal da aliança. Então tinha uma aliança que tinha sinais de ambos os lados. Qual é a nossa circuncisão, Paulo e Flavinho? O batismo. Parabéns, agora foi perfeita. Nossa circuncisão é o batismo. É o batismo que nos faz entrar na aliança e sermos descendentes de Abraão. Pelo batismo você disse para Deus, eu sou seu para sempre. E Deus disse para você, eu sou seu para sempre. Pelo batismo você criou um pacto de sangue com Deus. Então, tem um santo doutor da igreja que dizia, Paula, que a pior tristeza de um católico, de um cristão que vai para o inferno, é que pelo batismo ele recebeu um selo na alma dele escrito, sou de Cristo. Ele vai para o inferno, o selo continua nele e o diabo pela eternidade vai zombar. Você é de Cristo, mas pertence a mim. Você está entendendo? Porque ele fez aliança e não cumpriu, não honrou essa aliança. Então, segundo aspecto, Deus é um Deus de aliança. Terceiro aspecto, Deus é um Deus que verdadeiramente revela a sua identidade. Depois que você faz aliança com Deus, é Deus quem diz quem você é. Não é você quem diz quem você é. É Deus quem diz quem você é. Ele revela a sua identidade. Prova disso é que Deus mudou o nome de Abraão. Abraão significa pai de nações, pai de multidões. Abrão não, Abrão era outro significado. Então ele te disse, você até hoje achava que você era o Abrão, mas eu digo, você é o Abraão. Disse para a esposa de Abraão, até hoje você achava que você era Sarai, mas a partir de agora você é Sara, que quer dizer princesa, descendente da realeza, mãe real, né? Então Deus, ele revela a sua identidade. Porque antes de você ser batizado, você era uma criatura. Quando você é batizado, Deus revela a sua identidade. Você é filho. Você é herdeiro em Jesus de todas as promessas do Antigo Testamento. Que Deus fez a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas. Eu estou falando dos patriarcas lá no estudo bíblico, né? Na Bíblia em um ano. Você é membro da aliança pelo seu batismo. E eu revelo a sua identidade. Você é filho amado. Você é querido, você é escolhido, você é herdeiro das promessas, você é mais que vencedor. E aqui eu poderia dizer muitas coisas que a Bíblia diz do que você é. Você é alvo da misericórdia de Deus. Quem diz a sua identidade não é o que você pensa. Quem diz a sua identidade não são os seus críticos. Quem diz a sua identidade não são os seus admiradores. Quem diz a sua identidade não são os seus sentimentos. É Deus, ponto.
Quando você entra na aliança, ele diz quem você é. E a Bíblia já revelou quem você é. Você é amado. Talvez você que está pensando em acabar com a sua vida. Talvez você que tem tendência suicida. Talvez você que está vivendo uma vida de prostituta, de prostituição há muito tempo. Deus está dizendo, você é meu, volta para mim. Eu te quero vivo, eu te quero lutando, a minha misericórdia te acolhe. Eu tenho uma vida nova para você. Eu quero restaurar você, eu quero te libertar desse vício. Nada é impossível para Deus. É tão bonito entender que a nossa identidade está só em Deus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, eu sou aquilo que Deus pensa de mim e nada mais. Você está vendo cada detalhe profundo, né? Que às vezes, isso que eu estou falando para vocês, eu fui profundo, mergulhei e mexeu muito comigo, né? Quarto aspecto dessa aliança, da fé de Abraão, que a gente tem que imitar, né? Melhor dizendo, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Depois da promessa, gente, Sara esperou 40 anos até que Isaac nascesse. Abraão, ele se apressou, isso tem a ver, a quarta tem a ver com a quinta, já que eu já vou falar daqui a pouco. Mas Abraão se apressou e quando ele teve pressa, ele só se complicou. Porque Deus não tem pressa e o tempo dele é perfeito. No tempo de espera, sabe, gente, a gente tem que orar e crescer na intimidade com Deus. Porque o tempo de espera é desafiante. Às vezes vem no coração aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo, aquele desânimo. Eu estou esperando, não acontece. Eu estou buscando em Deus, não acontece. Eu estou me entregando a Deus, não vem o que eu espero. Estou tentando passar nesse concurso, Padre. Estou pedindo a Deus, estou me preparando, não acontece. Estou esperando a pessoa certa, não encontrei. Estou esperando a restauração do meu matrimônio. Olha, no tempo de espera, você tem que transformar a sua angústia em oração. Você tem que crescer na intimidade com Deus. Porque se você for olhar o itinerário de Abraão, ao longo da vida dele, no tempo em que Isaac não veio, teve muitas e muitas vezes nas quais ele procurou Deus e Deus o procurou. Então eles foram crescendo nesse pacto, nessa aliança. Eu tenho certeza. Quantos anos de casada, Paula? Esse ano 24. 24, o Flavinho 25, né? 33. 32, desculpa. E o Sapo? 33. Quantos anos de casado? 34. Olha só, aumentando, né? Eu tenho certeza que a intimidade de vocês com o cônjuge não é a mesma do primeiro ano, nem é a mesma do segundo, nem é a mesma do terceiro. Então, quando Deus fez a aliança com Abraão, a intimidade entre os dois foi aumentando gradativamente, né? Deus foi trazendo, olha, então o tempo de espera não é porque Deus estava humilhando Abraão, é porque Deus estava ensinando a Abraão quem ele era. Deus estava se revelando a Abraão e recebendo de Abraão também a sua entrega, a sua confiança, o seu amor. Então, o tempo de espera não é tempo de desespero. Você que está no tempo de espera, eu sei que não é fácil esperar, amado filho, amada filha. Eu entendo você, mas não é tempo de desespero, é tempo de crescer na intimidade com Deus. É tempo de se entregar a Deus e receber de Deus a sua vida em você mesmo, sabe? É tempo de mergulhar nesse relacionamento. Então, Deus foi se revelando a Abraão, Deus foi falando com Abraão nesses 40 anos. Abraão foi falando com Deus. Mas o perigo de ter pressa, né? Porque Abraão, como eu disse, Abraão era o ser humano, por isso que ele não passou no meio do fogo. Ele teve seus erros, eu vou dizer de alguns aqui daqui a pouco. Mas Abraão, por ter pressa, o que ele fez? Ele quis buscar atalhos, ele quis buscar dar jeitinhos, e aí tudo se complicou. Sabe? Então, a quinta coisa é a seguinte, não busque atalhos, nem queira dar jeitinhos para alcançar a promessa. Permaneça na aliança com paciência, oração, intimidade e fidelidade. Porque quando Abraão quis dar jeitinho, gente, o negócio se confundiu. Em primeiro lugar, ele e Sara, né? Começaram a ficar impacientes, aí Sara falou, olha, Abraão, não vou poder te dar filho mesmo. Pelo menos para você não dar tudo que você tem para Eliezer, que nem filho seu é, pega a minha escrava aqui, vai, sai com a minha escrava, faz um filho nela. Olha só o conselho. E Abraão, o homem da aliança, que falava com Deus, devia ter falado, você está doida, mulher? Não, tá, vamos lá, agora. O desespero, não vou dizer nem que é compulsão sexual nem nada, é o desespero, né? Na idade que eles estavam. Só que Deus tinha prometido que o herdeiro dele ia sair das entranhas dele e de Sara, né? A linguagem bíblica para dizer, vai ser teu filho. Só que no desespero, ele quis dar o jeitinho dele. Isso é muito perigoso. Quando nós estamos no tempo de espera e nos impacientamos, a gente começa a querer resolver do nosso jeito. A gente começa a querer dar nossa fórmula, usar a nossa fórmula. E aí mora o perigo. Não, espere na promessa do jeito de Deus. Porque Abraão, como eu disse, ele se impacientou, engravidou a escrava, o filho da escrava nasceu,
Aí a Bíblia diz que a escrava começou a olhar com desdém para Sara, porque dizendo, você é a esposa dele, mas agora eu sou a mãe do filho dele. Aí virou uma confusão, e Sara obrigou Abraão a mandar embora a mãe do filho dele e o filho dele Ismael para morar no deserto. Olha que confusão na família. E olha que desproteção do filho, né, por parte de Abraão. Você está vendo que quando você tenta dar um jeitinho, você está vendo que quando você tenta resolver sem Deus, a situação só se complica? Talvez você está vivendo hoje uma situação difícil, complicada, porque você quis dar o seu jeitinho. Você deixou de esperar em Deus e falou, não, eu resolvo. Olha, perigoso. Não queira atalhos, não queira dar jeitinhos. Aprenda com a fé de Abraão também não fazendo o que ele fez de errado, né? Porque a gente não tem que repetir o erro do outro, né? Você está vendo que não deu certo, o que você vai fazer? Então, quinta realidade. A quarta é, Deus não tem pressa, então espere o tempo de Deus, cresça na intimidade com Ele no tempo de espera, na oração, entendendo quem Ele é, recebendo dEle a revelação acerca da sua verdade, da sua identidade. E a quinta é, não busque atalhos nem queira dar jeitinhos para conseguir o que você quer, mas espere em Deus. Sexto aspecto da fé de Abraão, que eu fui também internalizando nesses dias e quero partilhar com você. O Senhor sempre recompensa a nossa obediência. Sempre. Porque quando você vê, né, você vê o sacrifício de Isaac, né, contado no capítulo 22 do Gênesis, nós não vamos ler agora. Gente, o homem esperou a vida inteira para ter um filho. Tanta confusão, tanta espera, fica escravo, de repente vem um menino. Isaac já era ali, segundo a tradição, ele já não era um menininho, ele era um homem já. E Deus disse, sobe no Monte Moriá e sacrifica o seu filho a mim. O que Abraão fez? Na hora, vou subir. Porque nesse momento, depois de tudo isso que Abraão tinha vivido, todas essas décadas, ele começou a confiar em Deus de uma tal maneira que ele pensava consigo, Deus não é contraditório. Se ele prometeu que a minha descendência vai vir do meu filho, e ele quer que eu mate o meu filho, então ele vai ressuscitar o meu filho. Ele não tem problema nenhum ressuscitar os mortos. Olha a fé dele onde já estava, entendeu? Como cresceu daqui para cá, o nível do comprometimento dele na aliança nesse momento. Então ele subiu para sacrificar o seu filho Isaac. E quando ele levantou, né, a adaga, que era aquela faca antiga, apareceu o anjo e disse, não, Abraão, não faça mal nenhum para Isaac. Deus viu que você o teme de verdade, você obedeceu. O que Abraão entendeu ali? Que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete, como nós cantamos. Que Deus é capaz de trazer vida dos mortos. E também, Deus estava ensinando para Abraão, que não importa a matéria, o que importa é a obediência, no sentido espiritual a Deus, né? E também, outra coisa que Deus estava ensinando, Abraão, gente, vinha de um povo pagão, de Ur, na Caldeia, onde hoje é o Iraque, né? E eles tinham os costumes, muitas nações ali, de matar o primeiro filho queimado para as divindades pagãs, para os demônios, né? Como o deus Moloque, era muito comum se queimar o primeiro filho primogênito. Então Abraão, ele foi, mas ele não era tão fora do contexto dele, entendeu? Um pai matar o filho para Deus, infelizmente naquela época. Mas Deus mostrou para ele, não, Abraão, comigo não vai ser assim. Comigo as coisas são diferentes. Você não mata nenhum ser humano. Você vai matar os animais para me ofertar. Mas você não vai matar o seu filho. Deus o ensinou. E Deus, ao mesmo tempo, disse, me obedeça, Abraão. Aconteça o que acontecer. E quando Isaac perguntou para Abraão, pai, nós temos a faca, temos o fogo, mas cadê o cordeiro? O que Abraão respondeu? Deus proverá. Né? E nós cristãos, depois de muitos séculos, perguntamos, mas nós temos o fogo, temos a faca, cadê o cordeiro? Ele se ofertou na cruz. Por isso que ninguém mais oferta animal depois de Jesus. Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Isaac não passou, Jesus passou. Deus não poupou Jesus. Ele é, Isaac, a gente fala muito na Bíblia de tipologia, né? Tipologia, Isaac é o tipós, né? A tipologia de Jesus. Mas o pai de Isaac o poupou, mas o pai de Jesus não o poupou, por mim e por você. Por quê? Porque ele foi o sacrifício. Porque se ofertava também o bode, o carneiro, a novilha, em expiação pelos pecados. Porque o pecado, gente, ele exige uma expiação, né? O erro. Então Jesus foi o sacrifício, o cordeiro definitivo que tirou o pecado do mundo. Mas Abraão obedeceu, sabe? E Deus honrou a sua obediência. Então aprendemos com a fé da Abraão, Deus sempre recompensa a sua obediência.
E ele recompensou a obediência de Abraão como? Fazendo de Abraão pai de multidões, né? Deus prometeu 3 coisas a Abraão: a terra, uma dinastia real e uma bênção que se estenderia por todo o mundo. A terra é a terra de Israel. A dinastia real é a de Davi, de onde veio Jesus. E a bênção que se espalhou a todo mundo veio em Jesus, né? Porque não só os judeus receberam essa bênção, mas todos os que creem em Jesus. Então Deus cumpriu o que prometeu pela obediência de Abraão. Outra coisa que nós aprendemos com Abraão, 7ª realidade, o Senhor cumpre o que promete, né? Como eu já disse. Nós vemos milhares de nações abençoadas pela fé de Abraão, né? Nós cristãos somos descendentes de Abraão, os judeus são descendentes de Abraão, os muçulmanos são descendentes de Abraão, porque diz a tradição que os muçulmanos vieram de Ismael, aquele primeiro filho de Abraão com a escrava Agar, né? Então, sobretudo Jesus, né, que é o Salvador, não é só um profeta iluminado, ele é Deus, né? Então quem acredita em Jesus é salvo, recebe a libertação e participa do cumprimento das promessas feitas a Abraão. Deus cumpre o que promete. E um outro aspecto que eu quero trazer, 8º, o tempo da gente está acabando, mas a gente aprende com Abraão que Deus sempre provê. É preciso acreditar na providência de Deus. Porque como o filho perguntou, né, pai, cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. E colocou o nome de Monte Moriá, que quer dizer Deus proverá, provisão, né? Moriá, que é ali em Jerusalém, né? Onde hoje está o domo da rocha, né? Aquela cúpula de ouro, quando você vem em Jerusalém, ali, o Monte Moriá, onde Isaac ia ser ofertado, né? Em Jerusalém, perto do Monte Calvário, né? No Moriá o filho foi poupado. Poucos quilômetros depois, no Calvário, o filho não foi poupado, né? Por mim e por você, que é Jesus. Mas dizendo, Deus sempre provê. Então Deus proveu na vida de Abraão o cordeiro para o sacrifício, que estava lá sob a montanha de Moriá com um chifrinho enroscado no arbusto. Então ele não ofertou Isaac, ofertou aquele cordeiro. Mas Deus providenciou muitas outras coisas na vida de Abraão. Deus providenciou livramento, Deus providenciou muita coisa. Então, para ter a fé de Abraão, a gente precisa acreditar na providência de Deus. E nós na Canção Nova somos peritos nisso, né? Pela fé do Padre Jonas. Cada mês acreditamos na providência de Deus para fechar a campanha do Projeto da Minha Almas e para continuar evangelizando, né, gente? A Canção Nova vive da providência, né? Vocês que são mais antigos, todo respeito aos mais a palavra antigo, né? Não estou insinuando nada. Chegou primeiro. Mas chegaram primeiro. Vocês sabem, né, que a gente vive da providência. A Canção Nova é um milagre da providência de Deus. Então, 9º aspecto que eu quero trazer, não vou aprofundar muito por causa do tempo, mas 9º aspecto que eu quero trazer do que a gente pode imitar da fé de Abraão é o seguinte: não pare nos seus erros e nos seus fracassos. Porque Abraão não passou no meio das oferendas, porque ele sabia que ele era fraco, mas ele se circuncidou. É o sinal que ele conseguia fazer como humano, porque ele não era Deus. Por respeito à onipotência, à infalibilidade de Deus, ele falou, eu não vou fazer o que Deus fez, porque eu não vou dar conta de ser quem ele é e de agir como ele age, né? Mas ele se circuncidou como sinal. E Abraão, ele teve queda, gente. Ele teve quedas, por exemplo, quando ele engravidou a serva da esposa. Ele teve quedas quando ele foi para 2 nações diferentes. Chegando lá, ele ficou com medo dos homens matarem ele para ficar com a esposa. Aí ele falou que a esposa era irmã dele. Aí o rei pegou a esposa dele para ser concubina. Aí à noite, Deus apareceu num sonho e falou para o rei, não dorme com essa mulher, senão você vai ser amaldiçoado, ela tem marido. E naquela época, no Oriente Médio, até hoje no Oriente Médio, né? Se uma mulher é casada, o cara pode até achar bonito, mas eles não vão mexer. Porque o homem casado nos países muçulmanos, nos países orientais, se você mexer com a esposa dele, ele pode te matar. Lá é consenso, ninguém fala, mas todo mundo já sabe, né? Então, se Abraão falasse, ou ele matava, ele ficou com medo de ser morto, né, para ficarem com a esposa dele, ou dele ter que vingar alguma coisa. Então ele falou, não, ela é minha irmã, e abusaram da esposa dele. Aí Deus repreendeu Abraão. Abraão, eu não disse que você vai ter uma descendência, isso foi lá atrás, tá, gente? Eu não disse que eu vou te dar um filho, como é que você vai achar que eu vou deixarem te matar? Se eu deixar esses homens te matarem, é sinal que eu sou infiel, que eu não honro a aliança. Mas eu já falei para você que eu vou honrar e que você vai ter um filho. Como é que você vai ser morto por esses homens aqui? Então por que você tem que falar que ela é sua irmã e não sua esposa? Seja homem, seja corajoso. Mas ele teve medo. Ah, não, ela é minha irmã. Aí abusaram da esposa dele por isso. Aí Deus o repreendeu, falou, Abraão, eu não falei para você confiar? Se eu estou falando que eu vou te abençoar, como é que eu vou permitir que te matem aqui nesse país? Eu não vou permitir que te matem nesse país. Confie em mim. Abraão fez isso 2 vezes, gente. Mas o que a gente aprende? É o pai da fé, é o modelo bíblico, elogiado na carta aos Hebreus. Mas ele errou, ele foi humano, mas ele não parou no erro. Ele se levantou, pediu perdão e recomeçou. E o erro não o definiu.
Então você que cometeu um erro, cometeu um pecado, não é para viver no pecado. Se confessa, recomeça, sai desse pecado e vai para frente. Você pode recomeçar e ser ainda uma referência para essa geração, independente do seu pecado, da sua fraqueza. Enfim, é isso que o pai da fé, né, Abraão, nos ensina a viver essa aliança, a honrar, né? E que a gente viva de fé, gente. Viva de fé. Porque quem vive de fé colhe milagres. Amém. Amém.